Olá, minha gente. Minha conversa de hoje é com uma mulher que representa a história da humanização do nascimento na Bahia e um tanto dessa história no Brasil. Ela está envolvida com formação universitária, ela é professora de enfermagem do curso da Universidade Estadual da Bahia, ela está envolvida com o Ministério da Saúde na implementação de todas as políticas de humanização desde o início dos anos 80 e ela faz uma experiência maravilhosa de um projeto de troca de saberes com as parteiras tradicionais. Ela acompanha partos domiciliares em Salvador e acredita no protagonismo feminino, qualquer que ele seja, dentro de um hospital, dentro de um posto de saúde, na casa da mulher, seja ela que mulher for, uma mulher de classe alta, de classe média, de classe popular, ela já trabalhou com todo mundo. Ela tem experiência com todo tipo de mulher. Então ela tem a capacidade de vivazmente falar disso, falar dessa transformação feminina, porque ela é a prova viva disso. Venha comigo conhecer melhor essa grande mulher, Meire Galvão. Olá, querida. Seja muito bem-vinda aqui, viu? Você que representa tanto pra gente aqui na Bahia, no Brasil. Eu quero começar falando da sua representação, que é ser uma marca tão fundamental da história da humanização do nascimento pra gente. E eu queria aproveitar a sua história para dar uma aula de história. O que você pode contar sobre a história desse movimento no Brasil? Olá, querido. Eu fico muito grata, estou muito gratificada em estar aqui com você, especialmente essa maneira tão amorosa que você tem de falar da gente, do trabalho. Então, a humanização é bem importante falar de história, como você pontuou, porque as pessoas que vêm chegando, se aproximando, se agregando agora a esse mundo da humanização, a esse planeta lindo da humanização, as pessoas precisam realmente conhecer e reconhecer que existe uma história nesse contexto, uma grande história que eu gosto muito de sempre estar lembrando e trazendo, porque eu acho que isso é bem digno, não é? Legitimar essa história da humanização no Brasil. Nós temos um marco histórico, que é 86, que é a Carta de Campinas, quando Hugo Sabatini, aquele médico obstetra muito bacana, junto com Daphne e mais uma meia dúzia de idealistas, se reuniram em Campinas para falar e reivindicar da qualidade do parto no Brasil. Daphne, como uma grande epidemiologista, já estudava desde 80 os índices de cesariana crescendo absurdamente e a insatisfação das mulheres. E em Campinas, esse grupo de profissionais e pesquisadores tiraram esse documento desse encontro, desse evento científico, e a partir daí começou no Brasil a acontecer vários movimentos pequenos, isolados, inicialmente na região sudeste, basicamente São Paulo e Rio de Janeiro. E nessa história muita coisa bacana aconteceu. Em São Paulo, Daphne, com esse que foi candidato a presidente agora, Luiz Jorge, ele junto com Angela Gerke, parteira alemã, na ONG Monte Azul, que é uma ONG onde ela fazia um trabalho belíssimo de parto humanizado dentro de uma favela. Ela foi juntando Leda Ashma e Daphne, e foi nesse momento que eu cheguei. Eu fiquei muito encantada com aquele movimento no evento que Daphne organizou no estado de São Paulo, pela Secretaria de Saúde do Estado. Isso começou a ganhar realmente uma repercussão grande. O Rio de Janeiro, com a maternidade Leila Diniz, que também foi bem bacana, aquele movimento no Rio. Cristina Boareto, Kátia Rato, da Secretaria Municipal de Saúde, começaram a juntar força, Marilanda Lima. Então essas mulheres começaram realmente a fazer vários movimentos, cobrando do Ministério da Saúde algumas modificações de qualificação para assistência obstétrica no Brasil. Isso começou a crescer de tal forma que a sociedade civil compreendeu e começou a fazer eco esse movimento, que se juntou ao movimento feminista por melhoria da saúde reprodutiva. Ele foi crescendo, porque foi se incorporando com o movimento feminista, com ONGs, com movimentos sociais organizados de mulheres. Isso veio crescendo de tal forma que começou a mudar as portarias e as políticas do Ministério da Saúde. A pressão foi tanta que o governo brasileiro se sentiu no dever ético e moral e político de mudar toda a sua legislação. E aí
vamos fazer valer um trabalho que começou muito forte, foi no ministro José Serra. Na gestão de José Serra, nós tivemos vários avanços, especialmente na parte de enfermagem obstétrica, quando a OMS já traz no movimento, numa carta da OMS, que o profissional mais indicado para fazer o parto normal é a enfermeira obstetra. E isso José Serra acata com, lá dentro, Janine Schirmer, uma enfermeira obstetra da Escola Paulista de Medicina, foi minha professora, tive a honra, fez uma pressão grande e saiu não só toda uma legislação para a enfermeira obstetra, como saiu também recursos para formação, através de cursos de especialização em todo o Brasil, do qual eu coordenei 2, em Jequié, através da Universidade Sudoeste da Bahia. Que aí eu volto de São Paulo, nessa década de 90, e aproveito toda essa força que o Ministério deu, e eu formei 42 enfermeiras obstetras em Vitória da Conquista, 20 de uma vez, em uma turma, e 22 na outra turma. E começa realmente a crescer cada vez mais. E tem um marco importante também, que foi a Conferência Internacional que ocorreu em 98 em Fortaleza, com a vinda pela primeira vez no Brasil de Michel Odan. Michel Odan veio, Daphne deu uma força muito grande, esse evento foi promovido pela REUNA, Rede de Humanização do Parto e Nascimento, mas financiado pelo Ministério da Saúde. Isso já então, uma década depois, nós já conseguimos uma conferência internacional, onde a gente levou as 40 enfermeiras como estudantes de especialização para apresentar trabalhos. Então, há 20 anos atrás, a gente já apresentava o trabalho do parto de cócora. Eu trouxe Cláudio Passionic para Jequié, para Vitória da Conquista. Trabalhamos muito o parto vertical, vários trabalhos que nós produzimos com os acadêmicos da especialização. E foi um movimento muito bacana, toda aquela, então assim, eu te diria que de 86 até 86, a gente fazendo uma conta pequena, nós estamos aí basicamente com 30 anos de luta. É uma luta que no Brasil eu digo que ela está fazendo 30 anos. Ela vai fazer 30 anos essa luta no Brasil, onde muita gente bacana, muita gente forte, muito idealista, trabalhou nesse movimento, costurou essa coxa de retalho, teve uma participação, colocou amor nessa coxa, colocou muita força, muitos sonhos. E o que é mais bacana que eu vejo agora, desse movimento de 5 anos para cá, já fazendo mais uma síntese do final, é a entrada das doulas, que eu entendo que é um grupo de ativistas. Porque todas essas outras pessoas, médicos, enfermeiras, sociólogos, está todo mundo trabalhando, mas todo mundo tem uma vida muito corrida, muito ocupada. Então, nas horas vagas, são ativistas. E quando entra as doulas, nos últimos 10, mas principalmente nos últimos 5 anos, as doulas se dedicam mesmo que integralmente à causa. E a rede social, junto com as doulas, eu acho que vem fazendo um trabalho onde os resultados são muito claros, muito óbvios e muito bonitos, né? Porque a gente já ouve falar em parto humanizado no salão de beleza, na feira, as pessoas já perguntam o que é parto humanizado, né? E não podemos deixar de reconhecer que aqui na Bahia, a Secretaria de Saúde do Estado, com a Rede Cegonha, trazendo a Rede Cegonha, construiu uma coisa belíssima. Então, o Manuel Henrique, que veio de Pernambuco, o sanitarista, se juntar com as mulheres da Bahia e com homens como você, homens especiais, eu acho que conseguiu mexer muito com a história da Bahia, porque a história da Bahia é bem diferente da história do Sudeste e de outros estados do Sul e Sudeste. A Bahia tem uma história muito triste, né? De autoritarismo, de violência obstétrica. E o Ministério eu estou sempre no Ministério, porque eu tenho um projeto de parteiras tradicionais, então eu sou muito achegada às pessoas do Ministério, exemplo de Esther, Daphne, Maria José, amigas minhas queridas que sempre me diziam: Mary, é muito complicada a Bahia em termos de humanização. E eu acho que a Rede Cegonha descomplicou e mexeu com essa história, vem com um trabalho de desconstrução. E essa desconstrução, eu acho que a gente tem que reconhecer que Manuel Henrique, que foi uma figura-chave, primeiro porque veio de fora, segundo porque sanitarista, não está no embate direto com outra categoria da assistência, e porque tem todo o apoio da CESAB, não é? Então, esses resultados, um resultado bem bacana, material, que a gente pode te dar como exemplo,
do que a Rede Cegonha conseguiu promover na Bahia e conquistar, é a maternidade José de Maria de Magalhães, que era uma maternidade mal vista pela corporação forte, pela incidência de cesariana, taxa de cesariana, e com a entrada de Mariana Medrado, né, com aquele curso de formação de doula e o apoio da CESAB, tem resultados maravilhosos de enfermeiras obstetras fazendo partos no escuro com as parturientes de cócora. Quer dizer, peraí, isso aí é coisa para se festejar, sim, não é? É muito lindo isso. Eu tive a oportunidade, há pouco tempo atrás, uma parturiente que eu estava partejando em casa, fez um mecônio e naturalmente que eu quis levar para o hospital, porque eu não tinha no domicílio uma tecnologia que me garantisse o bem-estar fetal. E fomos para fazer uma avaliação no José Maria. E eu fui tão bem acolhida pela plantonista que me disse, não, você pode cuidar dela aqui e faz a cardiotocografia. E eu partejei dentro do José Maria com o pai na sala e uma enfermeira obstetra que foi minha aluna e que nós juntos, eu senti muito não estar filmando, porque era uma coisa para colocar na televisão para todas as mulheres verem que elas podem parir no José Maria de cócora, no escuro, da forma mais humanizada possível. Isso que você está falando, ao longo desses 30 anos, isso me faz sorrir o coração, porque é uma história de um movimento social que eu corroboro com a sua impressão, que é um movimento misto. Não é um movimento de profissionais e não é um movimento de mães, mas é um movimento que alia essas duas forças, né? O que você acha que aconteceu para que isso se desse dessa forma, essa aliança entre as mães e os profissionais em prol da humanização? Olha, Alexandre, eu acho que foram vários fatores, mas eu quero destacar 3. Eu acho que o primeiro fator, talvez o fator mais importante, eu acho isso que a gente tem que sempre reconhecer o papel do Estado quando ele mostra a sua cara. Eu acho que nesse caso da paternidade, da morte materna, da qualidade obstétrica, o Ministério fez valer. Ele colocou realmente, ele investiu em políticas com recursos. Então, também reconheço que não foi gratuitamente. O Estado brasileiro fez isso na figura do Ministério da Saúde em razão da mortalidade materna, que é uma vergonha internacionalmente, né? Para além disso aí, a gente tem que reconhecer também que os usuários, esse movimento teve época que os usuários já não aguentam, não dá conta da quantidade de violência obstétrica. Então, entre as mulheres, nesse momento, que é o que fortalece o movimento, por conta de estar precisando de que alguma coisa aconteça. Então, tem o papel do Estado, tem o papel da sociedade civil na figura das mulheres, do segmento feminino, e tem uma coisa que eu acho mais linda de todas, que é o que eu estou sempre falando. É o planeta chorando e pedindo a energia do feminino. A energia redonda, amorosa, de afetos. Então, o planeta não quer mais aquilo que é muito certinho e muito rígido. Então, eu acho que esses 3 fatores são os fatores que deram ao movimento pela humanização do parto e nascimento esse tom, essa força que vem, inclusive, agregando outros movimentos, trazendo para dentro do movimento de humanização outros movimentos, desescolarização, a educação. Então, tem outros movimentos que vão vindo de tanta força. Da criação do apego. O apego, por exemplo. Então, assim, eu penso que tem inúmeros fatores, mas esses 3 fatores, o Estado brasileiro ter bancado o movimento, fortalecido com verba e com políticas públicas eficazes, como é a Rede Cegonha, precisamos reconhecer, o fato das mulheres não aguentarem mais o tratamento a qual as instituições hospitalares lhe oferecem, e o caso que o planeta agora, aí é uma questão energética, não é? Já que eu sou uma defensora assim, ferrenha de que o mundo é feito de energia mesmo, essa energia que você é um excelente exemplo. Eu acho que você é o exemplo do que é que o planeta quer agora. Pessoas amorosas, assim como você. Obrigado, querida. Quando você fala dos profissionais se transformando, a gente vai imediatamente para pensar na formação desses profissionais.
e você é uma pessoa que está ali na ponta da formação, porque você está dentro da universidade pública. O que você tem a dizer sobre os avanços da formação, por exemplo, dos enfermeiros obstetras? Então, essa é outra parte também bem bacana da gente falar. Eu te contei que quando José Serra esteve lá, ele realmente liberou muitos editais para a formação de especialistas. E o que aconteceu? 10 anos depois, o Ministério foi fazer uma avaliação no Brasil inteiro do impacto dessas enfermeiras obstetras no mercado. O resultado não foi o que o Ministério esperava, não houve uma proporcionalidade, como ele esperava, do que se investiu com o que se teve de troca. Mas foi, eu achei, uma avaliação bem primária, bem incipiente, bem completa. Por quê? Eu acho um pouco paradoxal avaliar o impacto na comunidade a partir de taxas do papel da enfermeira obstetra pelo seguinte: não se investiu tanto em outras vertentes para obter os resultados esperados. Quais, a exemplo dos conflitos dentro das instituições. Muitos conflitos de categoria, briga de poder, brigas hegemônicas. Não é? Então, se investe na especialização, mas se você não cria estrutura para essa profissional que está capacitada poder assistir partos, fazer uma assistência, ela não foi otorgado a enfermeira obstetra que foi formada. Vou te falar especificamente das 42, porque é com quem eu mantenho a minha rede. Elas sofrem muito. Nos últimos 5 anos isso mudou. Eu já tenho pelo menos aí uns 30% dessas 40 fazendo parto, fazendo mudanças nas instituições onde elas estão presentes. Nesses últimos 5, a partir da Rede Cegonha. Porque antes disso se investiu na formação, mas não se investiu na estruturação e na corporação médica para compreender o papel da enfermeira. Então, para um médico é muito estranho, porque ele não tem isso na formação, chegar um enfermeiro obstetra e dizer: eu posso fazer o parto. Primeiro, porque ele não acredita que nós estudamos o mesmo livro que ele, e em outros bem melhores, porque os que eles estudam são bem pobres. Então a gente estuda aquela literatura e outra literatura complementar de modelos assistenciais da Holanda, da Alemanha, da França, do Japão. Então, na especialização, todas as especializações que se prezam têm a sua literatura complementar. Porque Jorge de Rezende, guardando as devidas proporções, já era. A gente precisa ver a obstetrícia para além dos parâmetros da pelve feminina. Então, e qual é a diferença do olhar que um enfermeiro obstetra pode agregar à cena do parto como protagonista da parte da assistência que você acha que o médico não é formado para ter? A principal de todas a enfermeira tem e o médico não tem, que é acreditar que o corpo da mulher foi feito para parir. Porque o médico, na formação dele, totalmente voltada para a patologia, é onde ele realmente sabe fazer, ele não acredita que a mulher dá conta de abrir formar o canal do parto durante o tempo que for necessário. A enfermeira, ela tem o ciclo menstrual, produz hormônios, e isso já lhe dá um olhar completamente diferente sobre o corpo feminino. E isso ela tem na formação, pelo menos na formação que nós sabemos de qualidade. Hoje tem que estudar questões de gênero, o parto sobre a perspectiva do gênero. Não é? Estudar a questão hegemônica dentro da instituição, a história do parto no mundo, como foi que a parteira saiu da cena do parto. Se não conhece essa história, como vai compreender o momento atual, esse contexto? E você acha que as enfermeiras conseguem deixar de se sentir a sombra do médico nesse processo? Para elas poderem fazer essa transformação da identidade de enfermeira para parteira? Essa pergunta foi maravilhosa. Essa pergunta eu precisava que você fizesse e talvez a gente possa realmente ir longe. Tem tudo a ver com o modelo do professor. Na verdade, todas as acadêmicas que passam por mim, o que elas realmente se encantam é com a minha autonomia. Eu acho que a autonomia é uma questão cultural, é uma questão socialmente construída, mas é uma questão de competência técnica também. Então, se o professor chega para lá, na sala de aula, dizendo que parto é fisiológico, mas ele chama o médico para fazer uma sutura ou para avaliar uma distócia,
Existe na formação a incoerência do falar e do fazer. Então, é preciso também se pensar na qualidade do corpo docente, da formação. Como a gente sabe que o mercado para a enfermagem obstétrica, nesse momento, é um mercado positivo que está crescendo, a gente pensa que também vai se criando cursos que podem não atender às necessidades do mercado e principalmente das mulheres, de uma enfermeira que saiba realmente fazer uma avaliação. Porque também receber o título e não saber fazer realmente a assistência ao parto, isso cria um outro problema lá na frente. Pois é, isso que você está falando é uma ideia que me parece interessantíssima dentro do movimento da humanização, que é a ideia do mercado. Né? Já temos um movimento crescente, com um monte de gente entrando e algumas pessoas com um discurso estritamente mercadológico, descobrindo aqui um maná, um filão. Né? E o que as mulheres dizem é o seguinte: existe uma diferença significativa entre aquela parteira que eu sinto que está no movimento por alma e aquela que está por mercado. Você concorda? Totalmente. Como em qualquer área, a humanização virou um filão do mercado capitalista. Não só para enfermeira, mas como para todos os profissionais e como para produtos. Fazer humanização hoje é ter um enxoval diferenciado, não é o de Miami. Eu não quero o de Miami, mas eu quero tudo que for alternativo. Então, a gente precisa também estar atento para isso. E aí, eu acho que também vale a sensibilidade dessa usuária e dessa mulher para saber fazer suas escolhas, porque tem tudo no mercado, meu amigo. Saber fazer onde é que tem a alma feminina que eu quero comigo, do meu lado, só para me olhar, porque na verdade nós não vamos fazer nada. Isso está bem claro, eu deixo isso no contrato. Eu só vou estar aqui para você se sentir segura, mas eu não faço absolutamente nada. Eu te dou a coragem de receber teu bebê, tu receber. Como esse parto que eu fiz ontem, que eu assisti, onde a mulher, ela mesma acompanhou e segurou a cabecinha do bebê. Eu não fiz absolutamente nada, a não ser entrar em estado de graça. Eu fiquei em estado de graça, foi um parto espiritual, onde todos que estavam na cena, que eram 4 pessoas, estavam todos repetindo o mantra. Então, esse é o papel. Essa mulher, ela tem que saber identificar no mercado a parteira que ela quer do lado dela. Que eu digo, eu sou parteira de coração, eu sou enfermeira obstetra porque eu preciso de um corém. Mas a minha alma é uma alma de parteira. Não é? E é isso também que a gente tem que identificar dentro da sala de aula. Quem é que tem alma de parteira? Porque ser parteira é uma questão de alma, simples assim. Lidar com um processo como o parto, com o grau de espiritualidade e de complexidade que é um parto, requer alguns atributos que são atributos naturais. E olha, essa palavra espiritualidade pode dar margem a uma confusão que é o que acontece com uma mulher que se declara ateia, por exemplo. Como é que fica o protagonismo dela na cena do parto, tendo uma parteira como você que tem essa vinculação tanto com o lado espiritual? Como é que se dá esse vínculo? Mas a espiritualidade não tem relação com religião. A espiritualidade tem relação com a presença. A espiritualidade está muito além da religião. Então, uma ateia pode ser uma pessoa extremamente sensível, que esteja muito bem conectada a seu bebê. Isso é ser espiritual. A conexão inteira e plena com o seu bebê é uma explosão de espiritualidade. Não é religião, a espiritualidade é presença, é estar presente, é estar o tempo todo ali, sentindo, pulsando dentro de você a energia do seu bebê. É assim que eu vejo, e eu acho muito complicado alguém ser parteira sem estar conectada, sem ser espiritualista. Porque o parto ele é um mistério muito grande. O nascimento do bebê é um processo extremamente sagrado. E como não ser espiritualista? E o que me transformou em praticar a espiritualidade, em aprender a meditar, foi o parto. Eu me transformei hinduísta dentro do parto. Eu aprendi a meditar dentro do parto, porque eu sabia que ficar 20 horas esperando o bebê descer e o canal do parto se formar, eu não queria fazer tricô, nem crochê, eu tinha que fazer alguma coisa. Comecei respirando. Eu fui respirando e hoje eu medito. Quando eu medito melhor, minhas meditações de maior qualidade é durante o parto. Então, eu não consigo imaginar uma parteira que ela não consiga transcender. Se ela não transcender junto com a mãe, como vai rolar o parto? Se ela ficar ansiosa,
Se ela ficar na mente, ela vai ficar na ansiedade, que aquela ansiedade vai interferir no parto, na evolução. É preciso que ela entre naquele espírito de transcendência. E esse espírito de transcendência, isso é antagônico com um caráter científico da formação de uma parteira urbana? De hipótese nenhuma. Eu penso que todos os cursos de enfermagem obstétrica seria uma disciplina, requisito principal, básico, para aprender a meditar, a lidar com o tempo. O tempo é absolutamente relativo. 20 horas para quem está meditando pode ser 30 minutos, porque você medita, volta. Então, se você ficar contando um relógio que a mulher já passou 12 horas e ela continua com X de evolução, dilatação, 6 centímetros, você surta e você acaba interferindo de forma negativa e parar a evolução do trabalho de parto. Então, os cursos precisam, eu tenho conhecimento que na França existe crochê e tricô no curso de parteira. Marilide acabou de me falar que ela está fazendo todo tipo de habilidade manual, que é requisito principal no curso que ela está fazendo em Zurique. Portanto, eu não acho nada, não é nada exótico eu introduzir dentro do meu curso meditação transcendental. Mas você acha que esse tipo de formação, né, da alma da parteira ajuda a medicina a desconfiar da enfermagem obstétrica como sendo um campo menos científico e menos abalado do ponto de vista dos critérios da ciência urbana tradicional, ocidental? Eu penso que a medicina tem que aprender a fazer isso também. A medicina já está fazendo isso. Deepak Chopra, nos Estados Unidos, faz isso desde 80. Ensina os médicos a meditar. Eu penso que os médicos também precisam meditar para lidar melhor com o seu tempo, com a sua saúde. Eles precisam lidar com as suas mentes de uma forma muito mais civilizada, porque eles são muito agressivos consigo mesmo. Eu penso que o médico hoje, eu acabei de ter uma experiência na Mater Dei Belo Horizonte, eu fiquei encantada. Um hospital onde diariamente tem piano para os pacientes, onde os médicos sentam, chamam a família e estudam o prontuário junto. Eu vi uma outra medicina no Mater Dei. Então, eu estou muito feliz com muitas áreas da medicina. Eu vejo grandes avanços. Eu penso que a enfermagem também tem que acompanhar essa evolução. A gente precisa aprender a lidar com nossas limitações mentais. E o médico que pensa que a enfermeira pode não ter conhecimento científico, fazer uma boa avaliação, uma boa indicação. Por exemplo, eu acho que a enfermeira obstetra que vai para um domicílio e não sabe identificar uma distócia e indicar uma cesárea, é bem complicado. É bem complicado. Porque se você não sabe quando foi que o trabalho de parto parou, que aquilo não é só uma questão de tempo, mas é uma questão de distócia, é complicado. Então, me assusta quando eu vejo enfermeiras com pouca experiência querendo assistir no domicílio. Eu fiquei 17 anos dentro de uma maternidade e tive como professora nada mais, nada menos do que minha mestre, Angela Geck, que me disse, quando eu apresentei a ela meu título de especialista, que ela me colocou para acompanhá-la lá no Monte Azul, em São Paulo, ela falou: meu Deus, quem te deu esse título? Isso não é obstetrícia. Onde você aprendeu isso? Eu disse: na Escola Paulista de Medicina. E eu era uma das melhores alunas e já cheguei lá com 5 anos de experiência. Então você vai esquecer tudo que você aprendeu, porque isso não existe. Você quer esquecer tudo que você aprendeu, você topa? E eu falei: topo. E ela era alemã. Eu passei por um treinamento rígido, 3 anos com a gente, para dizer: hoje eu posso fazer parto domiciliar. Primeira forma de lidar com a mulher, que ela achava a minha forma absurda, fazer toque vaginal. Eu não faço toque vaginal, não preciso, exceto se eu identificar que tem uma parada de evolução. Então não preciso tocar. E não precisar tocar significa saber obstetrícia, ter capacidade para dizer: eu não preciso tocar aqui. Saber quando precisa fazer um toque. Então isso implica muito estudo, não somente meditação, e muita experiência. Sem dúvida. Meire, eu queria te agradecer a possibilidade da gente ter conversado minimamente sobre essas coisas que são a sua prática, que são o seu ativismo, que são a sua alma, que estão sempre devotados para essa consciência, essa ampliação da consciência sobre a mulher, sobre o seu corpo, sobre o mistério da vida, sobre nós que estamos entrando nesse mundo e transformando a nossa identidade a partir do momento que a gente abre essa porta da humanização e sabe que alguma coisa muito forte vai acontecer com a gente.
Então, muito grato pela sua presença. Eu espero que a sua capacidade de integrar a ciência com a emoção, com a ampliação de consciência, com essa sua ideia de formação ampliada, ela possa gerar muitos belos frutos num futuro bem próximo, que é disso que a gente está precisando. E de uma ciência que se faça com amor, do jeito que você sabe viver. Eu que te agradeço. Estou muito feliz de ter podido estar com você esse tempo aqui. E que a humanização continue. Que com todos nós. Obrigada, Alexandre.